popô. Dá um oi pro vlog, ô popô. Dá um oi pro vlog, neném. Olá, sejam bem-vindos a mais um vlog nesse canal. Eu confesso que eu fiquei muito surpresa quando eu abri a votação lá no canal do Instagram. E vocês falaram que vocês queriam um vlog. Eu acho a minha vida tão calma, tão simples, tão normal, mas se vocês querem um vlog, então teremos um vlog aqui neste canal. Hoje é quinta-feira, dia 5 de fevereiro, e já são 11h20 da manhã. Hoje é um dia que eu tenho várias coisas para resolver, pequenas coisas, e uma aula para dar à noite. E estou com o mesmo ânimo da poesia, como vocês viram no começo desse vlog, desse vídeo. Mas vamos lá, a gente vai resolver coisas. Eu estou aqui com a minha lista de tarefas e já estou resolvendo algumas coisas aqui. Porque marcar dentista eu marquei, eu vou hoje à tarde. E eu tenho que comprar as coisas das gatas hoje, porque senão elas vão ficar sem ração. Elas vão ficar sem ração e sem areia para caixa de areia, o que é um tormento, né? Porque quem tem gato sabe, se a caixa de areia não tá limpa, eles não usam a caixa de areia, vira todo uma bagunça. Então eu vou começar o dia, administrativamente falando, né? Porque eu já comecei o dia faz tempo, mas vou começar o dia comprando as coisas das gatas. Depois eu tenho uma tarefa de casa do meu aluno do inglês para corrigir. E tem umas coisas da casa para resolver antes de sair para ir ao dentista. Então, bora comigo. Prontinho. Gatas não morreram de fome mais. Tudo certo. Achei muito legal que eu fiz pouquíssimas observações aqui nas tarefas. Então, tem poucas notas, porque ele foi muito bem na lição de casa. E eu amo quando os meus alunos vão bem na lição de casa. Agora eu já vou subir a lição de casa da aula de hoje no Drive. E já vou deixar organizado o material para ele. Que aí à noite é só a gente fazer toda a parte de conversação e de explicação, e aí depois ele já tá com a lição de casa pronto. Agora eu preciso revisar um texto e eu gosto muito de usar esse app aqui chamado Flocus, que ele usa o sistema Pomodoro. Eu coloquei essa imagem de floresta, porque eu gosto da imagem da floresta, mas eles têm outras opções. E aí eu gosto de ligar o café e de colocar uma playlist pra tocar. Que pode ser a deles mesmo, que é a gostosinha de lo-fi. Agora são 12h45. Eu vou dar uma parada aqui na minha revisão. Eu revisei 3 páginas. Comecei a ler a 4ª, mas eu notei que eu tô com fome. Eu não gosto de fazer essas coisas com fome, porque a fome me distrai. Então eu vou parar, vou almoçar, vou cuidar das coisinhas que eu tenho que cuidar, e depois eu volto pra essa revisão. Não é um texto longo, são 14 páginas, então eu sei que eu vou terminar isso tranquilamente. E é isso, eu vou aproveitar pra deixar as coisas organizadas aqui. Eu tô carregando o celular, que é por onde eu tô gravando. Então, vou deixar ele aqui carregando e vou fazer o meu almoço com tranquilidade. E, enfim, as partes mais burocráticas que eu tinha que fazer, eu até que adiantei rápido, porque eu sentei aqui aquela hora que eu falei pra vocês que era... Passou o quê? 1 hora, 2? E aí, mais tarde eu volto aqui pro vlog pra mostrar pra vocês as coisas que já foram adiantadas.
Hey, uma das tarefas que eu tenho aqui em casa é organizar o lixo que vai pro reciclado. Normalmente eu faço isso na quinta ou na sexta. A coleta passa aqui na minha região na segunda. E normalmente eu faço isso vendo algum vídeo. Aqui eu tô vendo a Ivana do canal Republic of Me, que ela também tá fazendo ela tá fazendo uma super faxina na vida dela, assim. Então, faxina, lixo, essas coisas todas, eu acho que elas combinam. E agora eu vou organizar o reciclado. Normalmente tem bastante, hoje só tem essa sacola aqui. Por um milagre, essa sacola e uma caixa. Vou organizar, como eu sempre faço, todas as semanas. Como eu disse pra vocês no começo desse vídeo, minha vida não é nada glamurosa. É só uma vida tranquila e, enfim, bora lá. So these three are the ones... Vou trocar de vídeo e essa semana a gente só tem isso aqui de reciclável. Acho que isso chama blister, eu não tenho certeza. Mas é negócio de remédio. Normalmente eu separo e aí ou eu deixo numa farmácia ou eu levo pra minha dentista e peço pra ela jogar no lixo das coisas de medicina. Ou eu levo, quando eu vou na veterinária, eu também peço isso pro pessoal da veterinária. Porque eu já ouvi falar que isso aqui não pode ser colocado junto com lixo reciclado, porque contamina. Então eu sempre deixo separadinho. As caixas que são de papelão vão pro reciclado, mas os blisters, que eu acho que é blister que chama isso? Alguém aí da farmácia confirma pra mim, por favor. Mas essas embalagens, eu deixo elas separadas. Outra coisa que eu deixo separado são as tampinhas. Inclusive, hoje eu vou levar um saco de tampinhas, porque a minha dentista apoia uma ONG que usa essas tampinhas para arrecadar fundos, então eu sempre deixo separado. E aí eu levo as tampinhas para ela. Que é o que eu vou fazer hoje, inclusive, porque tem muitas tampinhas. Então, nesse saco aqui, eu tenho essa caixa que é onde eu vou juntando, mas eu já tinha um saco separado. Eu não sei se a minha mãe já levou pra ela ou não. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Não, tá aqui. Então hoje vai tudo isso de tampinhas pra doação. Ajudar pessoas, né, gente? Se a gente pode, a gente faz. E... eu vou levar tudo isso pra ela. Faz um tempo que eu não vejo a minha dentista, não a vi esse ano ainda, mas as tampinhas eu vou até deixar aqui em cima, que as tampinhas eu vou levar. E aí é isso, gente, mais uma tarefa da minha semana. Essa é uma tarefa semanal que eu tenho, que é a de separar o lixo reciclado. Então, todo mundo guarda o lixo dentro dessa sacola, quando não cabe a gente dá um outro jeito. E aí eu organizo. Então, como vocês viram aqui, eu coloquei tudo que é papelão, aqui eu coloquei tudo que é plástico. E aqui eu coloquei uns utensílios de cozinha que estavam velhos e quebrados e uma embalagem. Terminei de me arrumar, estava aqui me degladiando com o meu cabelo, porque ele tá muito grande e eu não gosto mais do meu cabelo grande. Não vejo a hora de cortar, acho que só vou conseguir fazer isso depois do carnaval. Mas estou aqui, estou pronta. Agora eu vou à dentista. Talvez eu passe na Daiso, porque eu quero ver se eu acho umas coisas que eu preciso lá. E vou tentar fazer tudo isso antes da chuva, já tá bem abafado. Aqui em São Paulo tem chovido praticamente todos os dias.
Então, enfim, vou... Continuidade do meu dia hoje tá um pouco diferente, porque depois que eu comecei a trabalhar de home office, eu quase não saio de casa, né? E hoje tá um pouco diferente. Eu só tava saindo de casa no passado pra ir pras aulas de dança, praticamente. Ou nos finais de semana, né? Em dia de semana eu não tava saindo muito, não. E... Então hoje o dia tá um pouco atípico pra mim. Mas vamos lá. E aí eu vou ver se eu também acho alguma coisa doce pra comer, porque estou com vontade de comer um docinho. Se eu não mudar de ideia, né, no caminho, se não chover, enfim, variáveis da rua, certo? Para ir lendo no caminho, eu vou levar o livro do Bono, que eu já estou quase acabando. Esse é um dos livros que eu comecei que tinha ficado no meio do caminho, porque ele é muito grande. Ele tem... Deixa eu olhar aqui, mas... 616 páginas, fora o encarte de fotos. Então, é um livro muito grande, e aí eu quero ver se eu termino de ler esse livro esse ano ainda. Então, é ele que vai me acompanhar no metrô. Agora é pegar as coisas, pôr na bolsa, colocar o óculos, porque eu sem óculos na rua não enxergo nada. E ir na dentista / minha amiga de muitos anos. Então, passo com ela há tantos anos que ela já virou minha amiga, gente. Ela já sabe a minha vida toda. E então vai ser legal também, que faz um tempo que a gente não se vê, vou matar um pouco da saudade. Gente, hoje é sábado, dia 7 de fevereiro, e eu preciso colocar um pompom nesse gorrinho que eu fiz. Então eu vou aproveitar para fazer o pompom e ir conversando com vocês, porque ontem eu acabei não gravando coisas. O que aconteceu? Na quinta-feira, que foi o dia que vocês viram aqui anteriormente no vlog, eu fui à dentista, eu era a última paciente dela. Nesse meio intervalo, o meu aluno precisou desmarcar a aula que ele iria fazer. E aí, como eu disse pra vocês, fazia tempo que a gente não se via. Gente, minha consulta era 4 horas, eu saí de lá às 7 horas da noite, porque a gente ficou conversando e botando papo em dia. E foi muito legal, assim, matei a saudade. Ela tava me explicando que aquelas tampinhas que eu levei pra ela vai para um projeto que uma outra paciente apresentou para ela. E as tampinhas ajudam na castração de cachorros e principalmente de gatos. Então eu fiquei feliz porque é um projeto para ajudar os gatinhos aí que precisam. Aí ontem eu acordei cedo, dei aula para Veriana. A aula durou um pouquinho mais do que o esperado. Depois eu fui almoçar. E aí me deu uma crise de dor de cabeça que eu limpei a casa, assim. Sabe quando você faz as coisas se arrastando? Eu fiz as coisas me arrastando. Então foi por isso que eu não gravei. E entre ter dor de cabeça, limpar a casa, eu ainda assisti um trechinho da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Ah, já sei. Eu estou procurando a tesoura aqui, mas a tesoura não tá aqui. Peraí. Tá aqui em cima. Que essa tesoura aqui é uma tesoura de cortar tecido. Aliás, não sei se isso é uma coisa de conhecimento geral, mas a gente não mistura tesoura de tecido com tesoura de papel, porque senão a tesoura fica cega. O corte dela fica ruim.
E aí eu precisei de cortar um papel e eu peguei um tecido. E aí eu peguei a tesoura de costura. Então, o meu dia ontem se resumiu a isso, né? Remarquei a aula do meu aluno do inglês, dei uma aula de escrita que foi maior do que o esperado, que foi... E assim, tá tudo bem, tá, gente? Como foi a primeira aula do retorno das férias, tinha muita coisa pra falar. E eu brinco que a aula de escrita, às vezes, tem um processo um pouco parecido com de terapia, sabe? Quando a gente volta, que a gente acha que não tem nada pra falar, e aí a gente começa a falar, e 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 de repente a gente percebe que tinha muita coisa ali. É um pouco assim. Para quem costura, para quem tricota, como que eu faço pompom? Eu até preciso refazer. Eu cortei 2 partes, que agora já tá um pouco caidinha, gente, mas tecnicamente elas são iguais. Que é como se fossem 2 Cs. E aí você coloca eles assim. E aí pega a lã e dá muitas voltas nele. Então você pega aqui a lã e dá muitas voltas. Então foi um pouco... Eita, pera que eu peguei um pedaço que já tava cortado. Não façam isso em casa. Esse pedaço aqui eu vou usar pra outra coisa, eu já mostro pra vocês. Esse pedaço aqui é o do novelo que eu quero. Aí, hoje tá chovendo pra caramba. Aqui em São Paulo, choveu o dia inteirinho que Deus deu. Eu tenho que ir lá na biblioteca, porque eu tenho uma aluna que tá estudando textos híbridos e fragmentários. E aí eu li alguns artigos para preparar a aula dela, né? Eu li alguns artigos científicos de pesquisadores que pesquisam esse tema. E eles indicaram alguns livros e eu vi que tem esses livros na biblioteca aqui perto de casa. Eu quero ir lá na biblioteca. Tinha me programado para ir hoje de manhã. Preciso refazer a carteirinha, porque essa biblioteca é a biblioteca que eu cresci frequentando, inclusive. Mas todo ano você tem que renovar a carteirinha, né? Tem que refazer. E aí eu pensei ontem, vou amanhã cedo. Choveu o dia inteiro, gente. Choveu o dia inteiro. E eu sempre disse que eu não nasci pra morar nesses países nórdicos que tem um inverno super longo e dias super curtos, porque só esse tempo meio nubladinho assim já me deixa desanimada pra qualquer coisa. E aí, a biblioteca não é longe, mas eu teria que andar meia hora pra ir e meia hora pra voltar. E aí andar com chuva, com um livro que nem meu falei, vou deixar pra depois. Então talvez eu faça isso ao longo da semana que vem, porque eu quero ler esses livros. E aí, assim, falando de meta de leitura, me sinto um pouco atrasada. Nós estamos em fevereiro e eu não terminei de ler nenhum livro. Eu comecei aqui na minha cabeceira. Tem o Diário del Dinero, que eu li muito pouquinho, se vocês olharem aqui. E o livro do Bono, que eu quero terminar. Estou um pouco... Como é que eu posso dizer? Eu acho que eu dei uma desanimada porque essa parte final do livro, para quem leu o livro do Bono, sabe que ele é um livro, uma biografia, né? Então vamos começar daí do começo. E aí são 40 músicas, uma história, porque cada capítulo tem um nome e um trecho de uma música do YouTube. Mas o que que acontece? Nesses capítulos finais ele vai contando um pouco de como ele se tornou ativista. E aí ele vai falando que ele teve que negociar com algumas figuras. E aí, por exemplo, ele cita o Bill Clinton, ele cita o Bill Gates. Que são essas figuras que estão aparecendo no noticiário ultimamente por coisas não muito boas. Né? No caso lá dos Epstein Files. Então, aí sabe quando você vai lá e você fala, mas você tinha que falar com fulano, você tinha que falar com ciclano, você tinha que falar com Beltrano. Aí eu dei um pouco, acho que, de uma desanimada, assim, sabe? E eu entendo, porque uma das coisas que o Bono traz nesse livro é a questão de que você tem que, quando você é um ativista ou quando você está pensando numa política pública, você tem que negociar com quem está no poder. Basicamente é isso que ele fala, né? Você tem que negociar com quem está falando ali. Então ele fala que ele negociou com o Bill Clinton e aí depois veio, por exemplo, o governo do George W. Bush. E aí ele teve que negociar com o Bush, mesmo não sendo muito a favor das ideias que o Bush tinha, por exemplo. Então ele traz um pouco disso. Vocês estão vendo que eu estou enrolando bastante, né? Porque quanto mais lã tiver aqui, mais gordinho o pompom fica.
E aí eu acho que mas voltando pro livro do Bono, eu acho que eu dei uma desanimada um pouco por isso. E o livro da Rosário é um livro muito interessante, porque é um diário que ele não é na ordem cronológica. Então você tem, por exemplo, Jueves 16 de agosto de 2012. E aí, na sequência, você tem, por exemplo, miércoles 25 de março de 2015. E aí depois você tem domingo 18 de setembro de 2009. Então, ele vai numa ordem fora da ordem temporal. O que surpreende quando a gente fala de um diário, né? Porque diário espera-se que seja numa ordem cronológica. Mas eu tenho lido muito antes de dormir, né? E aí, quando eu vou ler antes de dormir, eu acho que eu gosto de ler em português. Porque a minha cabeça já tá tão cansada. Acho que foi um pouco o caso de ontem, assim. Eu dei uma aula muito longa ontem, que foi muito boa. E depois eu tive que escrever um e-mail longo para uma outra aluna que tava com outras angústias mil. E aí eu terminei, a minha mãe olhou assim pra mim, ela falou, você tá bem? Eu falei, tô mentalmente cansada, assim. A minha profissão exige muito do meu mental. E eu não acho isso ruim, mas às vezes cansa. E aí à noite para ler numa outra língua, por mais que eu seja fluente nessa outra língua, eu fico um pouco cansada. E acho que foi por isso que eu não terminei nenhum livro em janeiro. Até pensei de já pegar o livro do Lázaro Ramos, que tá ali em cima, numa pilha que tem ali em cima do meu armário. Mas enfim. Então aquele pedacinho que tava aqui, eu vou usar agora. O que eu vou fazer? Entre os Cs fica um espacinho. Eu vou passar a tesoura aqui assim e vou vir com essa linha por dentro para poder dar um nó. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu acho que a Day, do blog By Day, tem um tutorial que mostra isso, né? Porque ela é professora de tricô, então ela sabe ensinar isso muito bem ensinadinho, assim. Mas aí, o que eu faço? Eu venho aqui assim, com muita calma, eu vou cortando aqui, ó. Não sei se dá pra ver, que ele vai soltando aqui. Isso aqui eu aprendi a fazer com ela, inclusive. Tem uns negócios agora, uns aparatos para fazer pompom. Eu comprei um na Daiso também, só que eu acho que o que eu comprei na Daiso faz um pompom muito pequenininho, assim. É mais pompom pra roupinha de neném, sabe? Não pra gorrinho de adulto. E aí a gente tem que ir com muita calma, porque se isso aqui solta, já era. E eu tenho que ir com mais calma ainda, porque como vocês viram, só sobrou isso aqui dessa lã e eu não tenho mais lã dessa cor. Então se eu estragar isso aqui, o gorrinho vai ficar sem pompom. E esse gorrinho é um gorrinho que eu vou dar de presente. Pronto. Aí agora, eu venho aqui entre os Cs. Esse pompom vai ficar bem grande, bem bonito. Pronto, ó. Aí, eu vim aqui entre os Cs e passei a cordinha aqui assim. Aí agora eu dou um nó, bem apertado. Dou um laço aqui assim, ó. Bem apertadinho. Assim. Aí agora que eu apertei, eu posso tirar o papelão. E aí a gente já tem o pompom, olha. Aí eu vou apertar aqui de novo, né? Porque quanto mais apertadinho, melhor. Aí o que eu fiz hoje, né? Já que eu não fui na biblioteca fazer a carteirinha e pegar esses livros que eu tava falando pra vocês, que tem os artigos que eu quero ler pra ver se vale a pena indicar pra minha aluna também, se vale a pena pegar algum trecho pra usar em alguma das aulas, enfim. Mas já que eu não fui na biblioteca, eu comecei a editar esse vlog que você tá vendo. São agora 5h30 da tarde, eu passei a tarde inteira editando. E aí eu falei, eu vou gravar pra eles, porque só tem quinta-feira, e eu tinha prometido que eu ia gravar uma semana, que foi o que eles me pediram lá
lá no Instagram. Tá vendo aqui em cima ele ficou meio desmilinguido, né? A gente vai arrumar isso depois. Aqui embaixo sobrou uma linha. Eu dei o nó, né? Que foi aquela linha que eu passei entre os Cs. Eu dei o nó, eu acho que eu vou até dar mais um aqui assim. E essa linha aqui que vai ser o que eu vou usar pra costurar ele aqui. Então eu vou pegar a agulha de tapeçaria. E aí eu vou costurar ele aqui no gorrinho. Normalmente eu passo as duas perninhas no buraquinho da agulha. Deixa eu só cortar essa ponta que ela tá meio... Não sei se dá pra ver, ela tá meio estranha, ó. Aí eu fiquei aqui, acordei, tomei um banho, tomei café, almocei. E aí eu falei, eu vou editar o vlog já, porque foi isso. Eu tinha uma aula ontem também, que também foi cancelada, uma aula de um curso da USP sobre neurociência e educação e tal. E aí eles cancelaram, adiaram a aula pra semana que vem. O que eu vou ser sincera, eu tava morrendo de dor de cabeça, então eu achei ótimo. E, enfim. Aí, olha, eu passei aqui dentro as duas perninhas no buraquinho. Aí, o que eu faço? Puxo ela aqui no outro buraquinho, pra dar mais estabilidade pro pompom. Se der, passo mais um outro buraquinho aqui assim. Aí, agora, eu dou um nó. Quando eu sei que a pessoa já vai gostar do pompom, que eu acredito que seja esse caso, eu já deixo ele bem amarradinho. Quando eu não tenho muita certeza, eu só dou um lacinho. E aí eu falo pra pessoa, olha, eu dei só um lacinho. Se você quiser tirar o pompom, você pode tirar. Se você não quiser, agora se você quiser o pompom, você vai lá e dá um nó pra ele ficar mais apertado e tal. Aí agora eu passei uma perninha só na agulha. Aí eu venho aqui, passo essa linha por dentro de mais uns pontinhos aqui, tiro a agulha e dou mais um lacinho, mais um nó. Que aí eu sei que o pompom vai ficar bem preso. E depois que eu faço isso, eu corto a linha. Cadê a tesoura? Aí, agora a gente volta ele pro lado direito. Olha ele aqui. E aí, ó, aqui, por exemplo, ficou umas lãs mais compridas. Então, aí agora é o momento de acertar. Você pega a tesoura e vai cortando até ficar do jeito que você quer que o pompom fique. No meu caso, acho que se eu fizer só isso aqui, já resolve. Você vai arredondando o pompom conforme você gosta. E aqui, tadã, o gorrinho. Vamos experimentar pra ver se ficou bom. Aqui, ó. Tadã. Esse aqui não vai ser meu, esse aqui eu vou dar de presente. Mas é isso. Então, hoje o sábado tá meio paradão. Se tiver chovendo amanhã, talvez o domingo também seja meio parado. Mas eu vou mostrando aqui no vlog pra vocês. E por enquanto é isso. Agora eu vou embrulhar esse gorrinho, porque ele vai ser presente pra uma amiga minha. Certo? Hoje é dia de vacina. Popô. Você tá brava, Pops? Não fica brava com a mamãe. Fala, gente, eu tomei vacina hoje. Que a gente é a favor da ciência nessa casa, né? Bebezinha.
Já se passaram alguns dias desde que eu fiz aquele vídeo pra vocês da Toquinha. Como vocês viram, ontem eu levei a Poesia no veterinário. Ela tomou vacina, hoje ela tá bem amuadinha assim, o que me deixa com sentimentos confusos, porque eu sei que vacina é bom e eu sou super a favor da ciência, mas eu tenho fobia de agulha, então eu levo ela pra vacinar e aí eu fico mal também. Enfim, eu sei que no final vai dar tudo certo. Ela sempre toma as vacinas, só que dessa vez... Essa é a segunda vez que ela tem reação. A primeira foi quando ela tomou a vacina da raiva, em dezembro do ano passado. E agora ela tomou a tetravalente e por algum motivo tá dando reação. Então ela tá mais amuadinha, assim, ela não quer brincar, sabe? Meio sonolenta e tal. O que é normal e é esperado pra uma vacina. Mas eu fico toda... Coitada da Popô. Enfim, essa semana eu não gravei muito, mas o que eu fiz foi basicamente planejar aula e dar aula. Eu voltei com todos os meus alunos essa semana, entre a semana passada, né, que foi o começo do vlog e essa. O que foi ótimo, porque eu estava morrendo de saudade dos meus alunos. Eu morro de saudade, eles acabam se tornando meus amigos, e aí eles estavam de férias, e enfim. Agora que todo mundo voltou, matei a saudade de todo mundo. Hoje é sexta-feira, início de carnaval. Era pra ter dado uma aula hoje de manhã, acabou a luz, remanejei a aula pra de noite, e aí daqui a pouco eu vou ter uma reunião de trabalho fora, então o dia tá cheio, mas eu quis vir aqui fechar esse vlog e falar que assim, eu dei umas aulas muito interessantes essa semana. Eu dei uma aula de inglês em que a gente começou falando sobre IA e terminou falando sobre ter filhos, e como a responsabilidade de ser pais nos dias de hoje, e a coragem de dizer que não quer ser pai ou não quer ser mãe no dia de hoje. Foi uma conversa muito produtiva com esse meu aluno e que me fez refletir sobre muitas coisas e bater martelo sobre algumas certezas que eu tenho com relação à maternidade, enfim. Porque eu sempre disse que eu... Teve uma época só da minha vida que eu falava que eu queria ser mãe, mas eu acho que era mais porque eu amava o possível pai do que porque eu queria mesmo. E graças a Deus, a gente se separou e eu não tive filhos, porque eu acho que se eu tivesse tido filhos eu teria me arrependido. Principalmente do processo de gerar um filho, assim, é uma coisa que eu não quero, eu admiro muito quem faz. Quando chega uma notícia de alguma amiga minha que tá grávida, eu fico super feliz por elas, mas não é uma coisa que eu tenho certeza que não é pra mim. E eu sempre disse que se eu fosse ter um filho, seria adotando e adotando uma criança maior. Não tenho vocação pra ser mãe de recém-nascido, definitivamente não. Então, nunca quis ser filha, tirando esse breve período que eu falei pra vocês. E aí eu tava conversando com ele sobre isso, né? Eu acho que maternidade e paternidade tem que ser um sim muito grande. Se a gente tem uma ligeira dúvida, é melhor não. E aí ele tava me falando do que ele pensa sobre isso, eu tava contando pra ele um pouco das experiências que eu tive sendo professora de crianças na escola. Porque tinha alguns pais que claramente, assim, se arrependiam de ter filhos. E é interessante pensar nisso, porque, assim, eles amavam os filhos deles. E amavam de verdade, assim, eram pais que dariam a vida pelos filhos. Mas claramente também dava pra notar que eles se arrependiam. Se eles pudessem voltar atrás, eles não teriam tido, sabe? Então, se você tá aí pensando, refletindo, o que eu sempre digo é: pense muito bem. Decidindo ter ou decidindo não ter, pense muito bem. Porque colocar uma criança no mundo não é fácil, é custoso, financeiramente falando, né? Pagar escola, uniforme, plano de saúde, a coisa toda. Exige energia. E uma das coisas que a gente estava conversando também é que ser pai e ser mãe, que é uma coisa que as pessoas às vezes se esquecem, é que você tem que ter uma habilidade muito boa em dizer não. Se você não tem uma habilidade muito boa em dizer não, talvez seja melhor reconsiderar essa ideia de ter filhos ou treinar essa habilidade de dizer não para poder ter filhos, porque dizer os sims é fácil e é gostoso e é prazeroso. Dizer os nãos é muito difícil. E eu achava difícil como professora, então eu fico imaginando quem é pai e quem é mãe. Então essa foi uma das conversas que eu tive durante as minhas aulas, que foi muito produtiva. E a outra conversa que eu tive, que eu acho que foi muito produtiva, é que eu vou refazer o caminho do artista. Eu vou fazer o caminho do artista pela segunda vez. Dessa vez eu vou fazer em dupla, uma aluna e eu. A gente fez uma aula para falar um pouco de como seria esse processo e de como que a gente ia se organizar para discutir o livro também.
Nessa primeira aula a gente discutiu, para quem tem o livro aí, tudo vem antes da semana 1, né? Então é a introdução, ela explicando as ferramentas básicas, os princípios básicos. E quem já viu alguma coisa do Caminho do Artista sabe, quem não viu, vou explicar agora, né? A autora, Julia Cameron, ela encara a criatividade como um processo divino. Então, em alguns momentos, ela fala muito em Deus aqui. E aí ela fala, você pode chamar de Deus, de universo, de fonte, de eu superior. Só que ao mesmo tempo, é muito curioso assim, porque ao mesmo tempo que a Julia Cameron vê que a criatividade vem dessa fonte, ela fala assim, não espere a musa inspiradora, você tem que trabalhar todos os dias, você tem que escrever todos os dias, você tem que estar no seu ofício criativo todos os dias. Uma das coisas que eu estava conversando com essa minha aluna é justamente como a visão ortodoxa de Deus que a gente tem, né? A gente, assim, a sociedade permeada por uma cultura majoritariamente cristã, né? Seja católica ou seja protestante. Que é um Deus sentado num trono, olhando para baixo, esperando você ter o menor deslize para te punir. E como isso é muito diferente do Deus que a Julia Cameron propõe aqui nesse livro, porque ela fala de um Deus que é criativo, que é brincalhão, que tá ali olhando você testar possibilidades, e se você testa, você erra, e tudo bem você errar, porque a questão é você viver a sua criatividade. Então a gente estava conversando um pouco sobre esse lance cultural. E aí eu vou deixar só um parênteses, que é, a Julia Cameron fala que você não precisa acreditar nesse papo mais espiritualizado para poder fazer o caminho do artista, mas que ela vai, mas você tem que ter ciência de que ela vai falar sobre isso ao longo do livro, né? Então, para quem for ateu, dá para fazer o caminho do artista sem acreditar nisso. Mas vai ter que ter paciência para ouvir a Julia Cameron falando sobre isso. E aí a gente estava conversando, eu e essa minha aluna, sobre essa questão, né, do que é Deus, ou do que é uma força maior, ou de como as pessoas colocam Deus nesse lugar de Senhor que pune tudo, o que você faz de errado, e que é muito sério e muito carrancudo. É lógico que eu falei, a gente conversou de uma visão mais ampla, né? Eu sei que tem pessoas que são tanto católicas quanto evangélicas que não têm essa visão, mas é como a maioria das pessoas transmitem essa imagem, né? E aí eu também acho interessante esse contraponto. Ao mesmo tempo que a Julia traz isso, ela traz, não, você tem que trabalhar, não vai ficar esperando a musa inspiradora. E outro ponto que eu acho que ela fala que é muito importante, que é, você não vai ficar esperando a musa inspiradora e você não vai se autodestruir, né? Então, a gente ouve muito isso no meio dos escritores, acho que do romantismo pra cá, né? Porque no romantismo tinha essa coisa de vou me molhar e ficar na janela pra pegar tuberculose e morrer disso, oh meu Deus. Que é o artista em pleno sofrimento. Ah, eu só consigo escrever se eu tô de coração partido, eu só consigo escrever se eu tô passando por problemas, eu só consigo escrever se eu uso algum tipo de substância que altera a consciência, eu só consigo escrever se eu estiver no fundo do poço. Isso não é sustentável, isso não é saudável. E isso é uma coisa que eu sempre fui contra. E quando eu encontrei o caminho do artista pela primeira vez, eu achei muito legal que a Julia Cameron trouxe isso também, assim. Você não precisa se autodestruir para ser artista, até porque se você se autodestrói, você não produz arte. Então não faz nem sentido. Mas enfim, gente, vou me despedindo por aqui desse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado desses dias comigo. Foi um pedido que vocês fizeram lá no Instagram, então fiquei muito feliz de atender esse pedido. Espero que vocês continuem por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal. Se vocês quiserem saber vlogs sobre o caminho do artista, me falem, que eu começo a gravar. Eu combinei com a minha aluna que a gente vai começar a semana 1 agora na semana que vem. E são 12 semanas, então dá pra fazer um conteúdo sobre isso. Eu tentei fazer o caminho do artista 3 vezes no passado. Eu terminei só na última vez que eu tentei, na terceira. E foi, assim, transformador. Tudo isso que ela fala, porque parece um pouco de propaganda, né? No começo do livro, que ela fala que muda a vida e não sei o quê. Isso aconteceu comigo. Então, estou muito empolgada para ver como vai ser fazer isso por uma segunda vez, assim.
repassar os exercícios, as respostas agora que vão surgir, os insights que vão acontecendo no meio desse processo. E também tô muito empolgada porque eu vou fazer em dupla, não vou fazer sozinha, então vai ser uma experiência diferente aí. Mas é isso, eu espero que vocês tenham um ótimo carnaval, que vocês curtam muito, com responsabilidade, nada de autodestruição, que sejam dias divertidos. Um beijo e tchau!